Olá, eu sou a professora Dani Lima. Nossa intenção aqui é ajudar você a fixar ainda mais os escritores de língua portuguesa para lembrá-los na hora de fazer a prova. É dividida em duas provas, português e matemática. E na de língua portuguesa é medida a capacidade de leitura, interpretação e de fixação de mensagem. Bons estudos e ótima prova! Dentro do tópico relação entre textos, nós vamos ver agora o descritor 9. Descritor 9. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Parece muita coisa, mas nós vamos aos pouquinhos, nós vamos entender esse descritor. Vamos lá. Reconhecer. O que é reconhecer? Identificar, distinguir, diferenciar, discernir, caracterizar. E nós vamos reconhecer o quê? As diferentes formas de tratar com a informação. Então, as diferentes formas de lidar com uma informação. Então, vai reconhecer as diferentes formas de lidar com uma informação na comparação. O que é comparação? É a ação de analisar o que se difere e o que se assemelha entre os textos. Reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. O que é tema? É um assunto, é uma matéria. Então, vamos lá. Descritor 9. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Reconhecer, identificar, diferenciar as diferentes formas de tratar, de lidar com a informação na comparação, analisar o que difere, o que assemelha entre os textos que tratam do mesmo tema, que é o mesmo assunto. Ainda está complicado? Vamos dar uma melhorada. Por quê? Nós vamos ver entre dois textos que tratam do mesmo tema. Temos dois textos falando sobre o mesmo tema. Nós vamos comparar os dois para tentar identificar, reconhecer o que eles dois estão falando, o que é semelhante, no que eles se assemelham e no que eles se diferenciam. Porque sobre o mesmo tema, as pessoas podem falar coisas diferentes. Então, esse descritor, a intenção dele é que se analise os textos com o mesmo tema para perceber, analisar, comparar um com o outro para perceber onde é que eles estão falando a mesma coisa, onde é que eles estão diferenciando lá na opinião sobre o tema. Então, reconhecer, identificar, diferenciar as diferentes formas de tratar, de lidar com uma informação na comparação, ou seja, na análise entre dois textos, no que eles se diferem e no que eles se assemelham. Que textos? Aqueles textos que tratam do mesmo tema, o mesmo assunto. Está complicado ainda? Vamos melhorar isso aí. Vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos comparar dois textos que falam de um mesmo tema. Por quê? Sobre o mesmo tema, nós podemos ter vários textos, mas eles podem falar coisas diferentes, podem falar coisas iguais. Então, o que esse descritor ele quer? Ele quer que a gente saiba analisar textos que falem sobre o mesmo tema e perceber o que é igual, o que neles se assemelham e o que é diferente neles. Nós temos que colocar em mente assim, nós vamos nos perguntar em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Então, nós vamos trabalhar agora uma questão do Banco de Questões de 2013, produzido pela Secretaria Municipal de Educação, na página 46, para a gente entender melhor. Nessa questão aí, nós temos dois textos. Ambos têm imagens. E, nesses dois textos, nós temos as alternativas sobre ele. Então, vamos ler um texto de cada vez, né? O primeiro texto. Nós temos aí uma imagem da Chapeuzinho Vermelho andando com um tanto de árvore cortada. E uma pergunta que fala assim:
Você não quer contar essa história para seus filhos. Quer? É do Greenpeace. Então, nós temos esse texto aí falando. O que será que está falando? Sobre desmatamento, natureza, preservação do meio ambiente. E no segundo, nós temos Lenda da Cidade, Célio Albuquerque. A floresta tinha árvores. As árvores tinham ninhos. Os ninhos tinham aves. Os ovos tinham aves. As aves tinham um canto. No canto, toda beleza. Hoje não tem floresta, poucas são as árvores, poucos são os ninhos, poucas são as aves. É triste o seu cantar. E a ave da cidade, por falta de árvores, fez seu ninho no telhado ao lado da antena de TV. Então, nós vemos que nos dois textos temos uma palavra que a gente já viu que é igual nos dois aí, que é a palavra árvores, né? A gente, mesmo que não esteja escrito árvore, mas nós temos desenhos de várias árvores no primeiro texto, e no segundo texto nós temos a palavra árvore. Então, a gente está vendo sobre a questão da natureza, sobre a questão do desmatamento. Vamos ver o que a questão está pedindo. O que o texto 1 e o texto 2 têm em comum? Assinale a alternativa correta. Ambos contam uma história infantil? Não. O texto 2, ele não conta uma história infantil. É um poema que não conta história infantil. E o texto 1, ele dialoga, ele tem uma intertextualidade com a história de Chapeuzinho Vermelho. Os dois são estruturados de forma de poesia? Não. Só o texto 2 que é em forma de poesia. Ambos denunciam a destruição da natureza pelo homem? Sim, ambos. Né? O do Greenpeace trabalha com a história do Chapeuzinho Vermelho, numa floresta toda desmatada, e o de Célio Albuquerque, nós temos a questão da urbanização que foi destruindo, tirando as árvores, os bichos. Os dois textos objetivam fazer uma propaganda? Não. Então, essa questão, a resposta certa é letra C. Ambos denunciam a destruição da natureza pelo homem. Parece grande, mas vocês perceberam que é essa questão de analisar os dois textos e perceber a semelhança e o que tem diferente entre eles, mesmo tratando do mesmo tema. O que nós temos que ter em mente? Em que esses textos são semelhantes ou diferentes. Então, ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais!